Estamos com o Giro à Noite, ainda seguindo esse modelo home office, né? Cada um aí na sua casa, em segurança, para colaborar aí com as autoridades da saúde e, enfim, reduzir, né, esses números aí. Então, cada um fazendo a sua parte para colaborar. Como eu disse no bloco anterior, nós temos agora uma entrevista com o José Maria de Souza Júnior. Ele é diretor-geral da Faculdade Rio Branco, vai falar um pouco para a gente sobre aí do cenário da educação. Então, queria começar desejando uma boa noite para o José Maria. Seja muito bem-vindo ao Giro à Noite e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite, Vanessa. Boa noite, Nancy, João também. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês nessa importante prestação de serviço que vocês fazem aqui para a região. Eu estou realmente muito feliz de poder conversar com vocês hoje. Bom, José, começo perguntando para você o seguinte: nós completamos no mês de março, mês passado, um ano de pandemia, né? E a gente sabe que muitas faculdades já possuem, né, o curso em EAD, mas a situação precisou ser ampliada para todos os cursos, né? Eu queria que você falasse para a gente como que foi para a Faculdade Rio Branco se adaptar a esse sistema das aulas virtuais para todos os cursos. E depois de um ano, como que você avalia essa experiência, né? Como que foi? Se está sendo bacana, está conseguindo, os alunos não estão tendo prejuízo? Muito bom. Na verdade, existe uma distinção importante entre o ensino à distância, como a gente conhece mais tradicionalmente, e o que está sendo feito atualmente com a maior parte das aulas de ensino superior, né? Então, o ensino à distância, ele é um modelo que muitas vezes o aluno faz um estudo bastante individualizado, né? E ele tem algumas sessões de tutoria, por exemplo, de um acompanhamento de material didático, que a gente chama de assíncrono, né? Ou seja, existe a disponibilização do material nas plataformas virtuais e o aluno tem contato com esse material. Em alguns momentos bem pontuais, ele tem ali um plantão de dúvidas ou um contato um pouco mais próximo, em tempo real, vamos dizer assim, com um professor ou um tutor, né? Então, o EAD tradicional funciona mais dessa forma. O que a gente tem feito desde o início da pandemia, que foi dramático, é ainda dramático, esse desdobramento aí depois de um ano, a gente numa situação bastante delicada, né, posso dizer de uma maneira mais geral e também para o ensino superior, mas o que foi implementado nesse contexto foi um tipo de ensino que a gente tem chamado de ensino remoto, né? Então, a grande maior parte das atividades acontecem de maneira síncrona, né? Então, quando a gente fala das aulas online, né, quando a gente fala da nova realidade aqui dos professores, dos alunos, a gente está falando das diversas plataformas que a gente tomou conhecimento com mais profundidade a partir do contexto da pandemia. E esses encontros, eles são em tempo real, né? Então, eu vou dar aula daqui a pouco e a minha aula vai ser com os meus alunos conversando comigo, tirando dúvidas e fazendo ali uma interação que, na medida do possível, tenta cobrir o conteúdo. Acho que a gente tem, nesse um ano, se adaptado bastante para interagir dessa forma e cumprir esse conteúdo dessa maneira, né? Então, isso implicou para as instituições de ensino uma adequação importante na parte de estrutura tecnológica, principalmente, né, na parte de desenvolvimento de equipamento, na parte de adquirir e pôr para funcionar adequadamente esses equipamentos, para que essas aulas acontecessem, né, a parte de conexão de internet para professores, para alunos, o equipamento para os alunos também é sempre uma questão delicada, porque muitas vezes esse equipamento acaba sendo caro, ou quando a pandemia começou, assim, o preço de vários equipamentos para conseguir dar conta
dessa nova realidade, subiu também, né? Já não era muito barato, então tudo subiu. Então, é uma adequação um pouco árdua, eu diria, né? Não é tranquilo, mas a gente coloca as coisas em perspectiva de prioridade, né? Então, dado que a pandemia, do jeito que atingiu o mundo inteiro, foi a alternativa que melhor solucionou para pelo menos continuar, né? Para esses alunos que estão matriculados, estão no trajeto da sua graduação aí de 2, 3, 4, 5 anos. É um projeto, né? Esse é um projeto de vida importante, um projeto pessoal, profissional. Então, foi o jeito que se adequou, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que há ganhos e perdas, vamos dizer assim, né? A gente, obviamente, como já foi falado aqui, que queríamos dar a notícia, queremos estar na realidade de que a Covid-19 acabou, foi embora. Queríamos também que nunca isso tivesse acontecido no limite, né? Mas, dentro dessa realidade que nós vivemos de um ano para cá, eu diria que a interação, o ponto mais difícil é que a interação remota, né, essa interação virtual, ela não replica, ela não consegue fazer a mesma coisa que uma interação pessoal faz durante as aulas, durante o aprendizado. A gente tem uma visão de aprendizado muito especial, né? É um processo pedagógico, é um processo do indivíduo e do grupo muito singular, de emancipação, de compreensão, de entendimento, de identidade. Então, compartilhar o mesmo espaço físico é fundamental para que todas essas dimensões sejam trabalhadas. Então, nisso a gente está sofrendo bastante há um ano. Por um outro lado, um outro ponto de vista, as distâncias se encurtaram, né? Então, nós conseguimos fazer eventos, palestras, conseguimos participar de coisas no exterior, muitas vezes, ou que estejam remotos no Brasil mesmo, né? Então, nós chamamos professores que estão em outras cidades, que estão em outros estados, e a interação fica um pouco mais fácil por causa desse encurtamento de distâncias, né? Então, a gente consegue ter um conteúdo com esses professores, com esses eventos, várias plataformas colocaram eventos importantes online, e aí a gente tem uma difusão melhor de uma expertise aí nas várias áreas do conhecimento, que é positiva. Então, essa é a parte positiva. Na parte do conteúdo, a gente está cumprindo o conteúdo das ementas das disciplinas, né, dos conteúdos programáticos. Mas eu não tenho medo nenhum de dizer que as aulas e a construção do conhecimento são muito mais, né, do que o conteúdo que está ali naquele papel, né? Então, a gente sente falta disso, sim. Olá, sou José Maria, boa noite. Ainda, né, falando sobre essa questão da pandemia, muitos especialistas falam que alguns cursos são inviáveis, né, de maneira remota, como o senhor comentou, ensino remoto. Na Faculdade Rio Branco, né, então, aproveitando essa questão, eu te pergunto, na Faculdade Rio Branco, quais são os cursos hoje mais procurados? Se você elencar 3, eu acho que está ótimo. E se algum desses cursos não se adapta ao universo, né, do ensino remoto? Nós temos 4 cursos hoje, né? Então, vou pegar os seus 3 aí, esticar um pouquinho, porque a gente escolheu ali uma atuação específica no ensino superior. Nós temos o curso de Administração, Direito, Sistemas de Informação e Relações Internacionais, né? Então, esses 4 cursos da área de humanidades, né, da área de gestão, da área jurídica, eu diria que eles não sofrem tanto quanto os cursos de medicina, por exemplo, de medicina veterinária, os cursos que possuem uma prática laboratorial muito intensa, né, os cursos que dependem de recursos, né, o curso cursos de física, por exemplo, de química, que dependem de recursos
instalados nas faculdades, né, e que os alunos precisam fazer uso desses recursos intensamente para a construção do aprendizado, né. Então, digamos que dentro desse contexto a gente sofreu menos, né, mas como eu disse para vocês, a convivência, o mundo presencial, ele faz parte, ele é necessário, né, a gente precisa conviver, a gente precisa compartilhar espaços e assim por diante. Existem algumas visões que falam que o aluno ele está num processo, né, durante a juventude, né, e talvez nós mesmos, assim, um processo identitário, né, e ele vai para a faculdade, convive com os seus colegas, conversa, né, com os professores, com o pessoal do curso dele, de outros cursos, e esse é um processo muito edificante para esses alunos. Então, eu acho que nós temos que ressaltar a necessidade dessa convivência, né? Todo mundo muito estressado, todo mundo tendo que se adequar a essa nova realidade, e a pandemia também causa muito medo para a gente, né? Então, é uma compilação de situações adversas, né? Fica em casa o dia inteiro, não sai de casa, tem medo de sair, precisa sair, quando tantas pessoas sofrendo, né, por não conseguir trabalhar, não conseguir, enfim, o seu sustento e tudo mais, eu sempre advogo que a vida presencial é necessária, né? Mas, assim, o conteúdo que a gente passa, o perfil dos nossos cursos não depende de uma atividade presencial, digamos assim, pelo conteúdo em si, né? Você vai para o curso de Direito, inclusive essa é uma resistência importante, né? De cursos de Direito não tem a sua modalidade EAD. A gente precisa ver se isso vai ser flexibilizado a partir de agora ou não. Era uma resistência importante antes de todo esse desdobramento da pandemia. Os outros cursos, mais comumente, são oferecidos na modalidade EAD. Agora, a gente viu que os cursos de Direito estão rodando de maneira remota. Uma pergunta que fica é, será que a regulamentação do curso de Direito vai para a EAD também? Vão começar as instituições a oferecerem esse curso na modalidade EAD? Não sei, né? Mas... Na realidade, a própria telemedicina, né, ela era inviável até 2 anos, né, atrás. Hoje é tão necessária e liberada, né, pelos órgãos responsáveis, e todo mundo está se adequando. Claro que você, no corpo a corpo ali, né, olho no olho com o seu médico, creio que a tendência é você ter uma consulta mais completa. Nada impede dele também fazer esse atendimento online, né? Com certeza, a telemedicina. Nós rompemos muitas barreiras, né, com essa história toda, né, com essa situação toda. Então, existiu uma resistência bastante generalizada e a gente, de uma hora para outra, passou a ter que aceitar as coisas de uma maneira bastante diferente, né, por conta de uma situação mais agravada, né, uma situação dramática, que nem eu já falei, de contágio da pandemia. E aí, se a gente for analisar, antes disso, a gente vivia num fluxo de mobilidade extremamente complicado, né, ainda mais aqui na região da Grande São Paulo, mobilidade super dificultada, mas todo mundo fazia questão de ir presencialmente nos lugares todo o tempo, e isso agora está em xeque, né? Então, a gente pode, nesse sentido, repensar algumas coisas e talvez resolver algumas coisas remotamente, né? Para facilitar, assim. Ótima Boa noite, ok. Boa noite, José Maria. Prazer em recebê-lo aqui no Giro Noite. Ainda nessa linha do ensino remoto, você disse que algumas questões ainda vão ser feitas, né? Vão ser pensadas. Você acredita que o ensino remoto ele pode se tornar uma espécie de ensino híbrido também? Quer dizer, algumas vezes com algumas aulas presenciais, outras vezes com algumas atividades remotas. Você acha que isso pode ser o futuro? Olha, essa é uma grande possibilidade, né? Porque a parte positiva do encurtamento das distâncias acaba sendo bastante atrativa para
para as instituições, para os alunos, né, para os professores. Então, a gente precisa, acho que não tem um consenso ainda sobre o que acontece, né, daqui para frente. Acho que há algumas urgências maiores para a gente pensar, assim como sociedade mesmo, né, como comunidade aqui, especialmente no caso do Brasil. Mas eu entendo que essa é uma possibilidade de termos uma rotina muito mais online, né? Não acho que os eventos como esse, por exemplo, que cada um está fazendo da sua casa, eu não acho que eles estão com os dias contados, né? Então a gente está diante de uma nova situação. Provavelmente alguns cursos ou algumas situações vão se intensificar no sentido do ensino híbrido, né? Mas a gente precisa saber quais são os resultados disso também para uma aprendizagem de qualidade, né? Acho que esse é o principal norte que nós temos em pensar uma aprendizagem de qualidade para os alunos, assim, nessa lógica da gente saber fazer e saber pensar, né? É fundamental para que o ensino superior mantenha isso bastante próximo. Zé Maria, você falou sobre a questão dos cursos, né, que a Faculdade Rio Branco disponibiliza para os alunos, e você falou de um curso de relações exteriores, né? E hoje a gente tem ouvido muito falar sobre a importância de manter boas relações, né? Principalmente agora na época da pandemia, a gente viu aí até problemas para a aquisição dos insumos para vacina. Queria que você falasse para a gente a importância desse curso, principalmente agora que as pessoas estão ouvindo muito falar sobre o Ministério das Relações Exteriores. Olha, eu sou suspeito para falar desse curso porque eu fiz esse curso. O curso de Relações Internacionais é bastante atrativo, na verdade, né? Eu sou um apaixonado pela área e entendo essa pertinência que você colocou, Vanessa. Para mim é exatamente isso, né? As relações internacionais do Brasil, o contato com outros atores, outros países, ele afeta a gente diretamente, né? Ele é uma realidade social bastante intensa e esse curso não é tão conhecido, não é tão tradicional, né? Não é tão assim divulgado, né? É um curso que as pessoas ainda têm muitas questões, muitas perguntas sobre. E eu acho que, para resumir, ele trata bastante não só da diplomacia, como é tradicionalmente conhecido, né, um curso para formar diplomatas, né, para lidar com as relações exteriores do ponto de vista governamental, mas eu gosto de pensar que ele é um curso que trata dessas relações dentro da sociedade brasileira mesmo, e em contato com a sociedade internacional, né, a sociedade mundial, vamos dizer assim. Então, é importante a gente pensar no analista internacional como um analista, muitas vezes, de políticas públicas também. Nós formamos pessoas que entendem da parte de negócios, mas da parte de políticas públicas e políticas internacionais. Você citou a questão das vacinas, e cada vez mais há um entendimento que a produção de vacinas e o estudo, né, na parte científica sobre doenças, novas doenças, novas possíveis pandemias, pode ser a nova vanguarda aí, dos países desenvolvidos e dos países que querem se tornar desenvolvidos. Então, essa é uma mensagem importante aí, né? Acho que o curso de Relações Internacionais é fantástico e acho que todos nós, de alguma maneira, nos envolvemos com questões internacionais na nossa carreira ou na nossa curiosidade, e o curso está aqui para contemplar essas coisas. Legal. A gente tem tempo para mais uma pergunta, Vanessa? Oi? A gente tem tempo para mais uma pergunta? Tem tempo, sim. Então vamos lá. Senhor José Maria, vamos pensar agora na questão do cenário pós-pandemia, né? Muito tem se falado sobre o atual, né, momento, mas com que cenário que o senhor, né, enquanto uma autoridade aí do setor acadêmico, né, trabalha para curto, médio e longo prazo? É difícil, né?
a gente fazer um pouco de exercício aí de previsão. Eu entendo que a nossa prioridade é sempre tratar um ensino de qualidade, também ter um acolhimento em relação à comunidade que nos cerca e que está na faculdade, né? Então, a nossa prioridade, no dia de hoje, por exemplo, é um acolhimento aos alunos e aos professores da melhor forma possível nesse momento de adversidade. Então, a gente está, nesse sentido, criando uma musculatura para nos prepararmos para o que vem depois, né? Então, a gente entende, como a maior parte aí dos atores, a gente entende que vai ser um retorno paulatino, né? Um retorno passo a passo, com uma porcentagem de alunos, que depois vai aumentando, e a gente vai provavelmente trabalhar com uma parte de ensino híbrido, né? Ou seja, quem pode ir para a faculdade vai, quem não pode tem a transmissão da aula para a sua residência ou para onde estiver sendo assistida a aula. E a gente tem um cuidado, assim como somos, né, analistas de políticas públicas, de uma certa forma, eu e o corpo docente de Relações Internacionais, por exemplo, o corpo docente de Direito, né, a parte de Gestão e Administração e até a parte de Tecnologia em Sistemas de Informação, que está tendo que ficar muito atenta, né, e até com muitas oportunidades de emprego nessa área. Então, todos nós estamos olhando para o que acontece agora e para as tendências aí, principalmente na parte de regulamentação e na parte das boas práticas, né, das boas práticas institucionais sobre esse modelo novo que a gente está enfrentando. Então, eu acho que, na verdade, a gente acaba voltando paulatinamente para o ensino presencial, mas com possibilidades de enfrentar também o ensino híbrido, né, de elaborar modelos de ensino híbrido, assim como a Nancy ressaltou, que funcionem bem, que os alunos façam a adesão e que mantenham a qualidade desse ensino para os alunos, né? Ótimo. Vanessa, posso fazer mais uma pergunta? Pode fazer. Ok. Nós falamos muito de ensino superior, né? Mas você, como educador, como que você avalia todas as perdas, de forma geral, na educação durante essa pandemia, né? Principalmente aqueles alunos de educação pública? Como que você avalia isso? Olha, eu acho importantíssimo, Nancy, trazer isso à discussão, porque os profissionais da educação têm sido muito exigidos, né? E os alunos, né, da educação básica, desde de alunos crianças, né, os pequenininhos que a gente fala, até o ensino médio, é uma mudança bastante drástica. Tem, como eu mencionei anteriormente, a limitação do equipamento, né? Então, eu tenho contato com escolas aqui, a Rio Branco faz a aproximação com escolas da região, e esses profissionais da educação, eles estão se dedicando, assim, demais. É visível que eles estão se desdobrando para dar conta das demandas. A gente percebe que a profissão docente é uma profissão de vocação mesmo, né? Então, eu enalteço aqui os profissionais da educação, os meus colegas do ensino público e do ensino básico, que é absolutamente importante, né? Apesar de eu atuar no ensino superior, a gente precisa saber que o ensino básico é fundamental para a formação de uma sociedade, né? Então, todas essas dificuldades, e a gente vê que os alunos e as famílias também, porque é uma realidade que envolve todo mundo, eles se esforçam bastante, né? Às vezes o aluno assiste a aula no celular do pai ou da mãe e tem um esforço tremendo aí para acompanhar o conteúdo, acompanhar as aulas, e as escolas também. Converso com algumas escolas, eles ensaiaram um retorno no começo do ano, depois os indicadores da pandemia se agravaram, eles tiveram que suspender as aulas, colocar os alunos de férias, eles ficaram muito tristes, muito frustrados em relação a tudo isso, né? Obviamente que os profissionais da saúde são que estão ali na linha de frente do enfrentamento da pandemia, mas os profissionais da educação, com toda essa questão de isolamento
social, de distanciamento social, estão batalhando também muito intensamente com poucos recursos, né? E eu me pergunto, assim, em que medida a aprendizagem dos alunos está prejudicada ou não. Acho que essa também tem que ser o nosso ponto focal aqui para pensar a educação de uma maneira propositiva, né? E é difícil, eu acho que de alguma forma está prejudicada realmente, mas tudo está, né, de certa forma, tudo está por conta da mudança repentina, né? Eu entendo que a sociedade evolui mudando, mas vai mudando aos poucos, vai tendo modificações, vai tendo adaptações, e nessa situação foi um giro aí muito repentino, acompanhado de medo, de limitações, de uma série de questões que são muito sérias, né? Acho muito legal você ter feito essa pergunta e aberto espaço para a gente debater isso, e acho que o que eu tenho para contribuir nesse caso é que a gente precisa, como sociedade, como veículos de comunicação, como educadores, né, pensar que a educação precisa assumir um lugar de prioridade. Isso está muito no discurso, né? Está muito no discurso político, está muito no discurso, às vezes até me arrisco a dizer, mais eleitoreiro, né? Mas não está na prática das políticas públicas, não está na prática da sociedade como um todo, né? A gente vê, por exemplo, a deficiência que nós apresentamos nesse último ano em relação à ciência, né? Os gastos com ciência, os investimentos, melhor dizendo, com ciência, cortados de várias formas, por várias oportunidades nos últimos anos aí, e agora a gente precisando justamente da ciência para sair, ou pelo menos para aliviar essa situação dramática do nosso país aqui, né? E bons cientistas se fazem com boas escolas desde o começo, e boas escolas públicas, boas escolas privadas, enfim, o dinamismo social é mais ou menos assim, né? Mas priorizar boas escolas é fundamental se a gente quiser avançar um pouco aí em toda essa situação, em todo esse debate. Com certeza, Zé Maria, isso que você falou é muito importante, né? Porque se nós tivéssemos um país que investisse de fato na ciência, na educação, talvez a vacina já e outros medicamentos que possam, né, ser utilizados no combate à Covid já pudessem ter sido descobertos, né? E a gente não ficasse tão refém de outros países que colocam a educação como prioridade, né? Exatamente, eu acho que esse é um dos consensos que a gente tem brigado, né, ultimamente, e é muito curioso. Na década de 2000, por exemplo, o mundo estava fazendo clone, né, estava em avanços genéticos expressivos e tudo mais, e agora a gente está discutindo se a ciência é ou não válida em relação a uma doença. Isso me parece um retrocesso, né? Isso é muito sério. Então, assim, será que tem dúvidas que bons cientistas se fazem com boas escolas e que a saúde pública melhora, né, numa estrutura aí com bons cientistas e assim por diante? Porque eu tenho isso não é científico que eu vou falar não, tá? Mas é mais uma percepção, eu não analisei nem dados nem indicadores. Mas uma das percepções que eu tenho é que os países que melhor enfrentaram a pandemia tinham um sistema de saúde bem estruturado. Independente de ser público ou privado, eles tinham uma estrutura um pouquinho melhor, né? Ao passo que outros países não se deram muito bem porque a estrutura já era precária. É claro que existem variações importantes. Se a gente pegar a Europa, ali, Itália, Espanha, foram focos importantíssimos, principalmente no começo da pandemia, né? E aí a gente pode discutir esse tipo de coisa. Mas eu trato como consenso o fato de ter uma estrutura de saúde boa é também fundamental, assim como a educação, para ter uma sociedade minimamente articulada, vamos dizer assim, né? Então, acho que o Brasil não pode ficar batendo cabeça nesse aspecto. A gente precisa, para além das divergências políticas, das divergências
de setores da sociedade, a gente precisa estabelecer alguns consensos propositivos que são fundamentais para a gente avançar, né? Para todo mundo conseguir exercer a sua atividade econômica, levar o seu sustento para casa. Como eu estou no ensino superior, eu estou ajudando pessoas a moldarem as carreiras deles, né? Estou fazendo com que eles pensem aí numa profissão, pensem numa inserção no mercado de trabalho. Então, tudo isso, para fazer sentido, a gente precisa ter uma estrutura um pouco mais arrojada, eu diria, né? E a minha avaliação, ultimamente, é que a gente está batendo cabeça e vidas estão se perdendo, né? Isso que é o mais dramático, o mais doído, né? Verdade. José Maria, aqui tem tantas perguntas que a gente poderia fazer ainda, mas o nosso tempo acaba ficando limitado. Eu quero agradecer demais a sua participação, já deixar aqui aberto um convite para você participar mais uma vez, para a gente debater outros assuntos, fazer outras perguntas, porque o assunto é muito amplo, é extremamente importante, a gente tem que abordar mesmo essa questão da educação e outros temas aí que envolvem a educação, né? A gente tem que defender essa causa, já que muitos governantes teimam em não dar prioridade para ela. Então, quero agradecer muito a sua participação e já deixar aberto aqui o convite para uma próxima participação. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Acho que esse tipo de interação, né, esse tipo de troca é fundamental para a gente dar sentido a tudo que está acontecendo, para a gente se expressar, sofrer críticas, responder perguntas. Acho que tudo isso é muito válido, mas a gente precisa interagir, né? Mesmo remotamente, essa interação é fundamental. Então, o convite desde agora já está aceito. O que vocês precisarem, quiserem, em nome da Rio Branco, em nome de ser um analista aqui de relações internacionais, de estar na gestão de ensino superior, a nossa ideia é sempre contribuir para os debates, para os assuntos que vocês pautarem. Muito obrigada. Bom, essa então foi a entrevista com o José Maria de Souza Júnior, ele que é diretor-geral da Faculdade Rio Branco, né? Ele falou bastante aí para a gente sobre essa questão do ensino à distância, também abordou a questão do curso de Relações Internacionais, fica aí até para a gente pautar aí uma entrevista com ele sobre o tema, para a gente falar um pouco mais sobre todos os assuntos que envolvem aí essa questão da pandemia e as relações exteriores, né, Nancy? Acho que é uma boa pauta para a gente trazer para o professor, né? Com certeza, eu mesmo já fiquei interessada. Eu acho muito importante, a gente tem que esclarecer aqui as pessoas que queiram também, né, que tenham dúvidas a respeito dessa nobre profissão. É isso aí. A gente vai para mais um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta com muito mais notícias aí. Tem o João, vai trazer informações para a gente de uma matéria feita pelo Web Repórter Gessa Brito. Então não saia daí que a gente volta já.